Esse é o NetSpeed Comunica e hoje nós vamos repassar um passo a passo para o reembolso de crédito de salário maternidade e salário família. O salário maternidade e o salário família são benefícios que são pagos pela empresa e deduzidos no DARF previdenciário. O aproveitamento do pagamento ele precisa ser feito dentro do próprio mês onde ocorre o pagamento. E não havendo o aproveitamento integral, deve ser feito um pedido de reembolso. Conforme o item 1.4 das perguntas e respostas da DCTF Web, nós temos a seguinte questão. Posso utilizar o saldo de salário família e salário maternidade para compensar débitos apurados nos meses seguintes à apuração dos mesmos? E a resposta é que não. Os créditos de salário família e salário maternidade eles devem ser objeto de dedução e aproveitamento na DCTF Web do período a que se referem. Caso haja saldo, este não pode ser objeto de compensação nos meses seguintes. O contribuinte poderá fazer o pedido de reembolso utilizando o PERDComp Web para as competências a partir da obrigatoriedade da DCTF Web e o PGD PERDComp disponível no sítio da Receita Federal para competências anteriores à obrigatoriedade da DCTF Web. Portanto, o pedido de reembolso ele precisa ser feito após o fechamento do e-social, se a empresa utilizar a FD-Reinf e a DCTF Web ter sido entregue. É importante aguardar o fechamento da competência para poder fazer esse pedido de reembolso. E aqui nós seguimos com o passo a passo para como você utiliza e faz esse pedido, então, na DCTF Web. O primeiro passo é acessar o ECAC e logar com o certificado digital da própria empresa, ou caso você utilize a procuração, você usar a procuração. Acesse a opção Restituição e Compensação e dentro dessa opção você deve acessar o PERDComp Web. Na sequência, você deve selecionar a opção Pedido de Reembolso e o documento, na opção que vai perguntar para você se é um documento retificador, você deve marcar que não. Na sequência, você deve informar os dados para esse reembolso. Então, aqui, você informa que o tipo de crédito vai ser o salário família e o salário maternidade. O apelido para a identificação desse documento, nós sugerimos que seja informada a competência que você está solicitando o reembolso, apenas para que você consiga identificar isso mais facilmente. A qualificação do contribuinte você informa como outra qualificação e no detalhamento do crédito você informa que o crédito será detalhado neste documento. Para a pergunta de pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária, você marca que não e prossiga. Assim que você prosseguir, o sistema vai abrir a mensagem que está na tela para você. E nesse caso, você deve marcar que não, porque ele está te perguntando se esse crédito que você está solicitando, você deseja identificar esse crédito que você está identificando, se ele tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidades de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas. Isso porque ele menciona que não é permitido indicar o crédito se tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos que ele traz no próprio documento. Por isso, você marca que não e clica em OK. Na sequência, você vai fazer, então, a identificação desse crédito. E aí, você deve informar os dados para que você possa receber o crédito. É importante mencionar aqui que a Receita vai levar 15 dias para fazer a análise desse documento. E o reembolso, ele pode ser feito em até 5 anos. De modo geral, o reembolso acontece antes desse período. Mas, principalmente, quando você é um escritório e está fazendo aí o pedido da restituição do crédito para um cliente seu, é importante que você mencione que esse é o prazo máximo que pode vir a ser necessário aguardar para receber esse crédito. Em seguida, o ECAC vai trazer os dados cadastrais e as informações gerais para sua conferência, assim como os dados do contador responsável e os dados bancários para a restituição.
Então, nesse caso, você deve informar todos os dados conforme ele solicita e clicar em prosseguir. O sistema ele vai fazer uma verificação de pendências e aí você deve prosseguir. Na sequência, o ECAC vai trazer um resumo dessa solicitação criada, então você lê esse resumo e na sequência você clica em enviar. Faça o download do recibo e deixe ele salvo no seu computador. Deste modo, o seu reembolso ele vai ter sido solicitado corretamente. Fique por dentro do NetSpeed Comunica e receba as principais atualizações no seu celular.